Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, eu, Ana Cristina, Débora e Arthur, para a realização da atividade 6C, que trata das questões de gênero na educação física escolar. Após assistirmos aos 3 vídeos, foi escolhido o terceiro para a realização da nossa atividade, com o tema desigualdade de gênero no olhar das crianças. Agora eu irei passar a palavra para a Débora, que irá falar sobre a dinâmica realizada. Boa noite a todos. Eu realizei essa dinâmica com uma turma de 8º ano, é um 8º ano integral, é uma turma que tem menos aluno que uma turma de regular. No dia que eu realizei essa dinâmica, eu já iria usar o Data Show, então não houve um estranhamento de início dos estudantes, e coloquei de imediato esse vídeo, que é aquele vídeo que fala de colocar as bolas azuis e rosas no recipiente, e as duas crianças são recompensadas de maneiras diferentes, sendo o menino mais recompensado e a menina menos recompensada. Ali, a gente já observou, de imediato a reação das meninas, ao verem o potinho do menino maior, que era uma atitude machista, da atividade que estava sendo feita, então elas se indignaram. E um estudante que estava na frente, que chama atenção, quando a gente põe isso em vídeo, que ele alega que aquilo estava certíssimo, que era aquela conduta que deveria ser feita. Quando acabou o vídeo, eu fiz as 3 perguntas que nós, do grupo, eu, a Ana e o Arthur, decidimos em conjunto, que a gente utilizaria para conduzir aquela discussão. Então, eu vou comentar um pouco sobre essa primeira pergunta que foi feita. Eu perguntei para esses estudantes como as crianças no vídeo reagiram a perceber essas desigualdades. Então, eles perceberam, os alunos ali na sala perceberam a reação das meninas que se sentiram, entre aspas, prejudicadas, porque elas fizeram o mesmo trabalho, que os meninos, e os meninos foram melhor recompensados. Os meninos falaram ali que não tinha, que dividir. E aí eles viram no vídeo a reação, de alguns meninos que, eles olhavam o potinho, que dele estava mais cheio, olhavam para o da menina, e aí, quando eles viram no vídeo que o menino ia dividir, aí esse aluno nosso ali na sala de aula falava que não precisava daquele momento. Então, essa foi a primeira pergunta. Aí o Arthur vai comentar agora com a gente a respeito da segunda pergunta que fizemos. Boa noite a todos e todas, sou o professor Arthur. Comentando um pouquinho também sobre o vídeo que a professora Débora passou para seus alunos, a gente percebe realmente, igual ela falou, a reação das meninas, que elas não concordaram com a menina ganhando menos que o menino, e me deixou intrigado um desses alunos, que realmente ele, com alguns comentários, algumas brincadeiras relacionadas a isso, que eu também percebo que acontece muito em minhas aulas, essas brincadeiras. Mas eu acho que apesar da piada que ele faz, no fundo eles entendem essa diferença, apesar dessa piada, porque eles já estão são alunos do 8º ano, então já estão com uma bagagem anterior sobre essas questões, talvez não aprofundados, dependendo do profissional que eles passaram durante a formação deles, até chegar no 8º ano. Mas realmente eu também creio que é importante essa discussão aí nessas aulas, para eles necessitam aprender, tanto as meninas quanto os meninos também, tudo quanto é minoria, eles precisam aprender a se defender e também a procurarem os seus direitos. Eu acho muito importante essa questão, porque a questão da vida justa, da vida digna, é um direito, eu acho, de todos e de todas, não só de uma classe, um indivíduo específico. A segunda pergunta que fizemos foi para os alunos, que ela fez para os alunos, foi: você já vivenciou ou presenciou situações semelhantes às mostradas no vídeo? A resposta dos alunos foram: as meninas relataram que vivenciaram falas machistas quase todos os dias dos colegas. Uma delas falou que escuta com frequência os meninos falar que elas não sabem fazer as coisas, ou comentários sobre o corpo delas como se fosse objeto. Um menino disse que o homem trabalha muito mais que as mulheres, e por isso eles devem ser mais bem pagos do que elas. Bom, o que eu analiso? Em minhas aulas também vejo muito esse tipo de comentários, que as meninas são menos habilidosas que os meninos, que não querem escolher elas para as equipes, com medo de perder, ou, por exemplo, sair do jogo, da atividade.
E eu creio que esse trabalho de discussão, de fomentar essa discussão é importante, porque para tentar diminuir essas falas machistas que eles têm. Realmente é difícil, é um trabalho de formiguinha, mas se cada ano de escolarização, cada profissional em suas aulas, quando presencia esse tipo de atitude, falar um pouquinho com eles, parar um pouquinho da aula para falar, eu acho que a gente vai conseguindo de pouquinho em pouquinho plantar essa sementinha na mente deles. E eu acho a questão da inclusão, igual eu falei, é importante demais. Mas com isso, não para a gente conseguir elaborar de uma forma essa discussão com os alunos mais aprofundada, a gente também tem que estudar, a gente tem que ter esse conhecimento maior. E essa oportunidade que o ProF está dando para a gente, eu acho muito importante, de fomentar essa discussão com os mestrandos. E a gente ter esse conhecimento para amanhã ou depois a gente possa utilizar em nossas aulas, caso aconteça esse tipo, que na maioria das vezes, creio que sempre acontece. Agora eu vou passar a palavra para a professora Débora, perdão, para a professora Ana, que vai falar um pouquinho da questão número 3. A terceira questão que nós fizemos foi como eles poderiam promover a igualdade de gênero na escola. Eles ficaram resistentes, né, quanto ao vídeo. Um menino falou que poderia tratar bem a menina se tivesse interesse por ela. Então, pode-se perceber que é uma fala bem machista, né? Porque ele só trata bem as mulheres, as que ele tem amizade ou interesse para se aproximar. E as meninas já argumentaram que todas essas ações de machismo deveria ser punido, né? Que a escola deveria punir os alunos, chamar as famílias, né? E nós, como os professores, vemos que para promover essa igualdade de gênero durante a nossa prática, as reflexões são bem-vindas, né? Sempre que a gente perceber uma situação que diminua, né, alguma adolescente, alguma criança do sexo feminino, parar um pouquinho a aula, igual o Arthur falou, fazer uma reflexão, chamar para conversar no cantinho, né, para eles poderem ir tendo consciência do erro que estão cometendo. Então, a gente pensa assim que estabelecer atividades que proponha sempre o respeito mútuo e a solidariedade, né, também vai favorecer a desenvolver essa igualdade de gênero. Agora eu vou passar a palavra para a Débora, que vai finalizar a nossa atividade. Isso é muito importante, né, essa fala de, até que o Arthur comentou, né, que a gente precisa estudar, que a gente precisa conhecer o tema, a gente precisa trabalhar o tema, né, que casa com essa fala da Ana, que a gente tem que propor, sim, e promover esse diálogo, né, nessa pergunta 3, quando a gente fez lá na sala, eu vi que tinha uma resistência, assim, principalmente dos meninos, né, as meninas logo já falaram de punição, já falaram de chamar as famílias. Então, assim, essa resistência, a gente vê que ela existe justamente porque na cabeça deles aquilo é normal, então não precisa fazer nada para melhorar, né? Então, é um assunto que a gente tem que comentar. A gente, na educação física, que eu acredito que nas nossas aulas a gente consegue ter uma abertura maior, e a gente for levar, né, para a nossa área, que é do esporte, né, específico, a gente sabe que tem muito preconceito, né, que é até falado nos 2 vídeos anteriores. E aí, por mais que foi um momento ali muito curto, né, que foi realizado na sala de aula, no final da conversa, um dos meninos, né, que teve as piores falas ali, de que era aquilo mesmo, que o homem não precisava dividir, que estava tudo certo, ele me procurou, né, e refletiu sobre aquilo. Ele falou assim: não, professora, desculpa, eu acho que aquilo está errado, né, que aí ele trouxe uma fala até lembrando da mãe dele. Então, se a gente não traz, né, esse diálogo, se a gente deixa eles só ficarem reproduzindo essas falas, às vezes essa reflexão não vai vir. Então, eu fechei ali, né, aquele momento com eles, combinando, né, que a gente não ia mais reproduzir essas falas, né, diminuindo as meninas, sejam na escola, seja na educação física, seja em outras atividades, né, e eles têm e uma coisa que eu falei, né, que a gente comentou entre nós, que eles, enquanto estudantes, têm que falar sobre isso também, né, porque não adianta só a gente falar. Então, quando a gente propõe o diálogo e eles começam a falar, a gente percebe que eles entendem, né, e que eles conseguem
conseguem mudar essa realidade. Então, eu acredito que essa atividade foi muito proveitosa, né? Os 3 vídeos foram muito bons. A gente escolheu um específico, né? Porque a gente acha interessante para esse momento, mas acredito que essa atividade deixou em nós uma marca, para a gente mudar a nossa prática, que eu acho que é o intuito, né, de todas as atividades que a gente tem feito. Então, eu fecho aqui, né, agradecendo o pessoal do grupo, né, que a gente conseguiu se organizar para fazer isso junto, foi uma atividade muito válida, e agradecemos a atenção de todos e todas, e uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.